as peças de quebra-cabeça gigantes. A Bíblia diz, lá em Salmo 104, versículo 5, lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Isso é incrível, né? Mostra uma base sólida, uma ordem. E a ciência, de um jeito fascinante, nos ajuda a entender como essa ordem funciona na prática. É como se Deus tivesse criado um manual de instruções gigante, e nós, os cientistas e curiosos, estamos descobrindo cada página. A Terra parece parada, firme sob nossos pés, mas na verdade, ela é um sistema dinâmico, cheio de energia e movimento. Olhar para a geologia é ver essa criação em ação, entendendo as regras que mantêm nosso planeta funcionando de forma tão espetacular. Vamos imaginar que a crosta terrestre é um quebra-cabeça gigante. Cada peça desse quebra-cabeça é chamada de placa tectônica. Agora, pense que essas peças não estão paradas. Elas flutuam sobre uma camada mais quente e pastosa do interior da Terra, chamada manto. É como se fossem jogadores em um campo de futebol, sempre se movendo, deslizando e às vezes colidindo. Esses movimentos são super lentos, coisa de poucos centímetros por ano. Mas ao longo de milhões de anos, eles são capazes de criar montanhas, abrir oceanos e causar terremotos. É um jogo de paciência e de força bruta em escala planetária, e nós vivemos em cima de um desses jogadores. Esses movimentos das placas tectônicas podem acontecer de 3 maneiras principais, como se fossem 3 tipos de jogadas. O primeiro é o movimento convergente, quando 2 placas se chocam de frente. Nessa trombada, uma pode afundar sob a outra, criando fossas oceânicas profundas. Ou as 2 podem se amassar e subir, formando cordilheiras gigantescas, como o Himalaia. Depois, temos o movimento divergente, que é o oposto. As placas se afastam. Esse afastamento cria uma fenda por onde o magma sobe, formando novas rochas e expandindo o assoalho oceânico. Por fim, há o movimento transformante, quando as placas deslizam uma ao lado da outra, como 2 carros se raspando. Esse atrito libera uma energia enorme, causando terremotos. Um exemplo real e recente de como isso nos afeta foi a erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, em 2021. Aquela ilha fica bem na junção de placas tectônicas, em uma área onde o movimento constante cria pontos de fraqueza na crosta. A pressão do magma subterrâneo, acumulada por esse balé geológico, finalmente encontrou uma saída, resultando naquela erupção espetacular e assustadora. Ver as notícias sobre o Cumbre Vieja era, na verdade, assistir a uma aula de geologia ao vivo. Entender sobre placas tectônicas nos ajuda a compreender por que esses eventos acontecem e como nosso planeta está sempre se transformando e se renovando. Agora que entendemos o movimento, vamos falar do chão que pisamos, as rochas. Mas qual a diferença entre rocha e mineral? É simples. Pense em um bolo. O bolo é a rocha. Os ingredientes, como farinha, ovos e açúcar, são os minerais. Ou seja, as rochas são um agregado, uma mistura de diferentes minerais. O quartzo, por exemplo, é um mineral. Já o granito, que tem quartzo, feldspato e mica na sua composição, é uma rocha. Então, quando você olha para uma pedra na rua, está vendo um conjunto de ingredientes que a natureza usou para cozinhar aquela peça. Existem 3 tipos principais de rochas, como se fossem 3 categorias de itens em um jogo. As primeiras são as rochas ígneas ou magmáticas. Elas nascem do resfriamento do magma. Quando o magma esfria lentamente debaixo da terra, forma rochas como o granito. Se um vulcão entra em erupção e a lava esfria rapidamente na superfície, forma rochas como o basalto. Depois, temos as rochas sedimentares. Elas são formadas pelo acúmulo de farelos de outras rochas, transportados pelo vento ou pela água. Esses grãos se depositam em camadas e, com o tempo e a pressão, se cimentam.
formando rochas como o arenito e o calcário. É nelas que encontramos a maioria dos fósseis. Por último, temos as rochas metamórficas. O nome já dá uma dica. Elas passaram por uma metamorfose, uma transformação. Quando uma rocha ígnea ou sedimentar é submetida a muita pressão e calor, sem derreter, seus minerais se reorganizam e ela vira uma nova rocha. É como pegar uma massa de pão, rocha sedimentar, e assá-la sob alta pressão, transformando-a em algo novo. O mármore, por exemplo, é o resultado da transformação do calcário. O gneiss, muito usado em calçadas, vem da transformação do granito. Cada tipo de rocha conta uma história sobre o passado do nosso planeta. O mais legal é que elas estão em um ciclo constante, o ciclo das rochas. É como o Respawn em um jogo como o Free Fire. Um personagem que é eliminado pode voltar ao jogo. Uma rocha sedimentar pode ser empurrada para o fundo da terra, derreter e virar magma, que por sua vez esfria e se torna uma rocha ígnea. Essa rocha ígnea pode ser desgastada pela chuva, virar sedimentos e formar uma nova rocha sedimentar. É um processo de reciclagem incrível que acontece há bilhões de anos, mostrando que nada na natureza se perde. Tudo se transforma. Estudar isso é entender a dinâmica da própria Terra. Já olhamos para baixo, agora vamos olhar para cima. A atmosfera que nos rodeia não é uma coisa só. Ela é dividida em camadas, como as diferentes fases ou mares de um jogo tipo Blox Fruit, onde cada uma tem suas próprias regras, perigos e tesouros. A primeira camada, onde vivemos e onde acontecem as chuvas e os ventos, é a troposfera. Ela vai até uns 12 quilômetros de altura. É aqui que os aviões comerciais voam e onde todo o clima que conhecemos se manifesta. É a fase inicial do nosso jogo atmosférico, a mais densa e cheia de vida. Subindo um pouco mais, chegamos à estratosfera, que vai até cerca de 50 quilômetros de altura. A grande estrela dessa camada é a famosa camada de ozônio. Pense nela como um escudo de energia protetor do nosso jogo. O ozônio é um gás que filtra a maior parte da radiação ultravioleta do Sol, que é super prejudicial para a nossa pele e para a vida na Terra. Sem a estratosfera e sua camada de ozônio, a vida como conhecemos não seria possível. É uma camada calma, sem tempestades, e é por isso que alguns jatos supersônicos e balões meteorológicos gostam de voar por aqui. Continuando a subida, entramos na mesosfera, que se estende até uns 85 quilômetros. O ar aqui é extremamente rarefeito, muito fino. Esta é a camada que nos protege de meteoros e outros detritos espaciais. Quando um meteoro entra na atmosfera em alta velocidade, o atrito com as poucas moléculas de ar da mesosfera o aquece tanto que ele queima, criando o que chamamos de estrela cadente. A mesosfera é o nosso escudo contra os ataques espaciais. É a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a 90 graus Celsius negativos. É um lugar bem inóspito. Finalmente, temos as camadas mais altas, a termosfera e a exosfera. A termosfera é onde a Estação Espacial Internacional orbita e onde acontecem as incríveis auroras boreais e austrais. A temperatura aqui sobe muito por causa da radiação solar, mas como o ar é quase inexistente, você não sentiria calor. A exosfera é a fronteira final, o limite entre a nossa atmosfera e o espaço sideral. As moléculas de gás aqui são tão poucas e distantes que podem escapar da gravidade da Terra. Entender essas camadas é como conhecer o mapa completo do jogo, sabendo onde estão os escudos, as zonas de perigo e os power-ups. Então, como podemos usar todo esse conhecimento no dia a dia? Primeiro, para estudar. Uma dica de ouro é não apenas ler, mas interagir com o conteúdo. Desenhe os movimentos das placas tectônicas. Crie um esquema do ciclo das rochas. Faça um desenho das camadas da atmosfera e pinte cada uma de uma cor. Repita os nomes e as funções de cada camada em voz alta, como se estivesse explicando para um amigo.
Essa é uma técnica poderosa, pois ao ensinar, nosso cérebro fixa a informação de um jeito muito mais forte. Conectar o que você aprende com imagens e ações torna o estudo mais divertido e eficaz. Além de ir bem nas provas, esse conhecimento nos conecta com o mundo. Quando você ouvir no jornal sobre um terremoto no Japão, vai saber que aquilo tem a ver com o encontro de placas convergentes. Se a notícia for sobre um buraco na camada de ozônio, você vai lembrar da estratosfera e da sua importância como filtro solar natural do planeta. A ciência deixa de ser algo abstrato e vira uma ferramenta para interpretar a realidade. Você passa a entender as forças que moldam o mundo e a perceber a complexidade e a beleza dos sistemas naturais que nos cercam, desde a rocha no seu quintal até o céu azul. E para quem tem fé, essa conexão pode ser ainda mais profunda. Estudar a ordem das placas tectônicas, a reciclagem perfeita das rochas e o escudo protetor da atmosfera pode ser uma forma de admirar a criação. É como olhar para uma obra de arte e, ao conhecer as técnicas do pintor, admirá-la ainda mais. A ciência não diminui a fé. Pelo contrário, ela pode revelar a complexidade e a sabedoria por trás do universo. Cada descoberta sobre como a Terra funciona pode ser um motivo a mais para valorizar o mundo em que vivemos e a inteligência que o projetou, reforçando a ideia de que tudo tem um propósito. No fim das contas, seja você um futuro geólogo, um gamer curioso ou alguém que busca conectar ciência e espiritualidade, entender nosso planeta é fundamental. É uma jornada de descoberta que nos torna cidadãos mais conscientes, estudantes mais preparados e pessoas mais maravilhadas com o mundo. A geografia não é só sobre decorar nomes de rios e capitais. É sobre entender a história da nossa casa, as regras do seu funcionamento e o nosso lugar nela. É uma ciência que nos convida a sermos exploradores, todos os dias. Que tal testar seus conhecimentos? GeoQuiz rápido. Primeira pergunta. Qual o nome do movimento em que duas placas tectônicas se afastam uma da outra? Segunda. O granito é um exemplo de qual dos 3 tipos de rocha? Terceira. Em qual camada da atmosfera encontramos a camada de ozônio, que nos protege dos raios UV? Quarta. O que acontece com a maioria dos meteoros quando eles entram na mesosfera? E por último, qual o nome das peças gigantes que formam a crosta da Terra? Agora, vamos conferir as respostas. Primeira. Movimento divergente. Segunda. Rocha ígnea ou magmática. Terceira. Estratosfera. Quarta. Eles queimam e se desintegram devido ao atrito. E a quinta. Placas tectônicas.